Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos colegas que estão nos vendo e ouvindo nesse podcast. Meu nome é Roberto Pires, eu sou do Conselho Federal de Odontologia. O nosso tema de hoje é odontologia digital e eu estou à frente de duas personalidades de conhecimento extraordinário no assunto, e eu gostaria que o professor Henrique e o professor Kendi se apresentasse para nossos ouvintes e aqueles que estão nos vendo. Bom, olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Henrique Nakamura, eu sou cirurgião dentista, né, Roberto? Mas a minha carreira é muito voltada para a área empresarial. Então, sou radiologista também, a formação de gestão e estratégia empresarial. Tenho 4 filhos, né? Graças a Deus, todos bem encaminhados. E eu curto muito esportes radicais, né? coisas do tipo, coisas de esportes de natureza, tudo mais. E no trabalho é empresas. Se você quiser falar da área empresarial, aí é a minha paixão, falando de profissão, né? Essa é a sua praia, então, né? É a minha praia. Okay. Isso, é a minha praia. Okay. Kendi, se apresente, por favor. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, boa noite, né? A gente vai ver a hora que vai estar rodando aí o podcast. É um prazer, agradeço demais ao convite do Conselho Federal para estar aqui, ao meu amigo, né, o Dr. Henrique Nakamura, que me convidou para estar participando. Eu sou técnico em prótese dentária, formado pelo Senac na década de 1990. Eu tenho o meu laboratório, hoje eu atuo como técnico em prótese dentária. Eu sou consultor técnico para a área de prótese dentária do Senac do Estado de São Paulo. Sou diretor científico da Associação dos Técnicos, a APDESP-BR, né, que é a Associação dos Técnicos do Estado. Adoro lutar Kendo, é uma paixão que eu tenho, eu vivo me quebrando o tempo inteiro. Já fiz muita coisa assim, fora do trabalho, coisas que são apaixonantes. Eu adoro tomar vinho, adoro tomar saquê. Já surfei muito, já joguei muitos esportes, assim, hoje eu só me dedico ao Kendo e estamos aqui, né? Batendo um papo entre amigos. Isso, perfeito. Pois é, então com o nosso tema, eu já falei, odontologia digital. Sim. E eu perguntaria para o Henrique, quando e como você entrou para essa área tão nobre e tão importante para aqueles que pretendem fazer a odontologia digital? Qual foi o motivo que te levou a ter esse conhecimento e logicamente, a ser um empresário de sucesso nessa área? Então, como eu havia dito, Roberto, quando eu fui convidado para ministrar essa aula aqui na arena do CFO, né, é justamente isso daí. A parte do digital, ela já está sendo muito falado e muito bem falado, com pessoas muito mais capacitadas do que eu, né, sobre fluxo digital e outras coisas mais, né? Então, na verdade, o que a gente fica muito questionando é por que todo cirurgião dentista, todo protético enxerga a importância enorme em estar dentro da odontologia digital, mas só 5% de toda essa turma estão, de alguma maneira, realmente no digital. Então, 100% das pessoas, elas acreditam que o digital veio para ficar, está cada vez maior. Nós estamos vendo aqui no CIOSP, né, quantas empresas já estão falando de digital, mostrando equipamentos do digital, mas por que só 5% das pessoas realmente estão inseridas de alguma maneira na odontologia digital? Então, o que a gente veio esclarecer aqui, né, o CFO esclarece, né, é justamente a parte de como a pessoa pensa, né, de como ela precisa entrar no digital, né, o que ela precisa pensar para estar no digital. Né? E aí eu queria perguntar para o Kendi, uma curiosidade minha, né, já o conheço já há uns 20 anos aí também. Eu queria saber um pouquinho, Kendi, porque você ainda nunca me falou como que foi essa sua trajetória. Eu falei um pouquinho aqui de teoria, né, algumas coisinhas assim na aula, mas eu estou curioso para saber como que foi essa sua transição, se fez sentido aquilo que eu falei na palestra, com relação à sua transição do analógico ou do tradicional para o digital. Como que foi essa transição sua? Bom, Henrique, uma pergunta bastante interessante, né? E eu acho que é uma pergunta fundamental para quem realmente quer entrar no digital. É pensar
na transição. A minha transição, ela foi uma transição... eu sempre pensei, sempre acreditei que o digital, ele é uma realidade, ele não é algo que é futuro, ainda mais hoje, né? Há 10 anos, talvez, nós falamos que o digital é o futuro e já não é, mas o futuro ele é uma realidade. E eu relutei para entrar no digital, assim como muitos colegas contemporâneos. A gente tem um tempo maior e a gente tem um hábito de trabalhar no analógico. Então, pensar no digital foi uma coisa, era uma inovação, ok. Mas a gente sabe que a tecnologia e a ciência, ela desenvolveu muito rápido nos últimos 15, 20 anos. É uma coisa absurda. E para nós, que começamos as nossas... Para mim, por exemplo, comecei a minha vida na década de 90, no final da década de 90, eu ainda estava muito preso às coisas que eram analógicas, às coisas convencionais. Imaginava que o investimento era uma coisa estrondosa dentro de uma realidade que eu tinha, que era de um negócio menor, é uma coisa mais personalizada, né? Menos pensando em produção, mais pensando em personalização. Muito bom. E aí, sentindo, eu já comecei a ficar angustiado, Henrique, porque eu via os colegas no digital, sabe, Roberto? Eu via os colegas no digital, eu falei assim, cara, eu preciso entrar, como é que eu vou fazer isso, né? Era uma coisa, foi uma dor, foi uma dor. E aí eu resolvi fazer justamente a palestra que o Henrique deu hoje aqui na Arena, ela foi bem a minha trajetória, foi bem isso, eu sentia a dor, sentia a necessidade, mas ainda tinha o meu medo, tinha um medo, poxa, será que eu vou conseguir? A partir do momento que eu falei, eu vou, a primeira coisa que ele falou, acreditar, né? Decidir. Isso. Decidir, acreditar, né? E aí, a partir do momento que eu pensei isso, eu falei assim, eu vou. Então, assim, e foi incrível, porque como aconteceu? Na verdade, ela aconteceu de uma maneira em que eu não tinha infraestrutura, eu não tinha um capital para investir na infraestrutura, mas através de um network, através de amigos, por acaso, um amigo, um grande conhecido nosso, um cirurgião dentista, que tinha todo o fluxo dele digital montado dentro de um laboratório, não dentro de um consultório apenas, que ele tinha. Ele me ligou e falou assim, ok, você conhece alguém que quer trabalhar no digital, um técnico para trabalhar no digital? Eu falei, como assim? Ele falou assim, porque eu estou com o laboratório montado. Eu falei, mas está funcionando? Ele falou, o laboratório não está funcionando, ele precisa funcionar. Ele está montado, ele está com fresador, está com tudo. Eu falei, serve eu? Aí ele falou assim, você? Eu falei, eu. Ele falou, serve. Então aquilo de acreditar, de buscar, a oportunidade, ela aparece para quem está preparado. Não é isso, Henrique? Exato. Eu acredito muito nisso. Sabe, Roberto? Então foi assim, foi muito... Vou dizer que natural? Sei. A gente fala sorte, fala natural, mas na verdade eu acho que é isso. É a busca, é buscar metas, é buscar condições. Quando fica muito claro o seu objetivo principal, né, e a questão de você acreditar de verdade, pode ter muita gente que não acredita, mas realmente o universo ele vai conspirando a favor e vai trazendo para a gente. E como a gente está antenado, a gente não deixa escapar a oportunidade, né? Exato. Se ele não tivesse antenado, de repente ele falaria, ele ia indicar o outro. Né? Sim, com certeza. E Henrique, e aquele profissional, né, que gostaria de entrar na odontologia digital, o que ele precisa buscar primeiramente? Né? Quando ele vai, por exemplo, comprar um equipamento, né, um PET-scan ou outro equipamento direcionado à odontologia digital, qual a necessidade inicial para ele adquirir esse equipamento, para ele poder trabalhar? Então, na verdade, para ele adquirir o equipamento, não entendi direito a pergunta. Não, é o seguinte, por exemplo, eu quero entrar na odontologia digital, certo? Eu quero comprar um equipamento para eu poder, logicamente, trabalhar com aquele equipamento e, logicamente, oferir lucro para ele. Sim. Com ele, né? Qual a primeira necessidade minha para eu poder comprar esse equipamento? O que eu preciso saber daquele equipamento? Exato. Antes de você comprar o equipamento, é aquilo que eu mostrei também. Você precisa ter o planejamento e a estratégia. Isso aí, tá? Exato. O que o pessoal pensa muito é assim, vou comprar o equipamento. E é um equipamento caro. Isso. Mas você sabe mexer no equipamento? Muitas vezes não.
Então, dentro do planejamento, primeiro você precisa entender a tecnologia e buscar o aprendizado primeiro, antes de fazer o investimento. Tá? Então, talvez eu acredito que o Kendi deva ter uma história, uma experiência para contar, né? Você comprou o equipamento primeiro e depois foi estudar, Kendi? Ou você estudou o digital e depois você comprou o equipamento conforme necessidade? Antes do Kendi responder, é porque exatamente isso que você respondeu, que a resposta que eu queria ouvir é exatamente essa, né? Logicamente, o profissional para comprar o equipamento, ele precisa conhecer o equipamento, estudar o equipamento, e é que com certeza o Kendi fez na época que ele comprou talvez o primeiro seu equipamento. Então, foi bem assim, né? Então, pô, legal, Henrique, obrigado pela pergunta, acho que isso vai, Roberto, obrigado, acho que vai ajudar bastante, vai ser bem esclarecedor. Como eu já continuando a minha história, eu cheguei, um laboratório estava montado, ok, e a gente fez uma proposta de trabalho em que a gente ficaria 12 meses numa experiência nesse laboratório. E foi muito bom para mim, isso foi muito gratificante, abriu a minha mente. Né? Não só entender na compra do equipamento, mas entender como trabalhar no ambiente digital. Então, assim, a primeira coisa que de cara, todo mundo acha assim, eu vou gastar uma fortuna. Né? Isso não deixa de ser uma realidade. Mas quanto é uma fortuna? Uma fortuna é ter uma fresadora, um scanner, uma impressora, um CAD. O que é uma fortuna? Depende de cada profissional, depende da realidade de cada um. Mas a coisa mais importante é você saber qual é o teu negócio. O teu modelo de negócio precisa do que do digital? O digital é uma coisa infinita. Eu posso simplesmente trabalhar com CAD e ser um CADista que forneço trabalho para todo o mercado e está muito bom. Eu posso ser um laboratório ou uma empresa de terceirização de fresagem, está muito bom. Ou eu posso, sei lá, fornecer equipamentos. Então, eu estudei antes de comprar o meu, porque depois que acabou os 12 meses, acho que cada um começou a tocar o seu lado, e aí eu falei, agora eu quero ser digital de verdade. Né? E ser digital, ele é muito mais pensar digital do que ter o digital. Tá? Exato. Então, assim, estudei. Para o meu negócio eu preciso do quê? Eu preciso de uma impressora, preciso de um CAD, preciso de um scanner. Eu consigo? Consigo. Então eu fui para cima disso e foi a partir daí, dentro da minha necessidade do meu laboratório, eu entrei e consegui fazer. Isso, é porque a gente vê muitos colegas, né, que compram equipamento, né, lá pela estante ele se perde porque ele muitas vezes não sabe manipular aquele instrumento, aquele equipamento, e acaba desistindo, até querendo vender o equipamento e tudo mais, né, e acaba tendo realmente um prejuízo, que não seria a meta dele, não é isso? Explique melhor nessa questão. Exatamente isso aí, Roberto. Normalmente a pessoa ela se empolga, tá? Porque, como eu havia dito, 95% das nossas decisões elas são emocionais, não são racionais. Então, que nem o Kendi falou aqui, né, Kendi? Precisa entrar no digital, tá todo mundo entrando no digital, né? Então essa é uma decisão emocional, tá? Que depois ele conseguiu racionalizar. Peraí, não dá para eu comprar tudo, né? Então deixa eu estudar primeiro e comprar os equipamentos na minha realidade. Tá? Depois ele teve a luz, né, de racionalizar e fazer da forma correta. Mas a maioria não faz isso. Então a maioria ela pega, tá todo mundo comprando equipamento digital e eu preciso comprar. E vai na empolgação, né? Exato, mas será que ele é a realidade dele? Né? Então, para quem compra um scanner, ele tem que ter X de escaneamentos mensais. Se ele faz menos do que essa quantidade mensal de escaneamento, ele acaba ficando com um elefante branco na mão. Tá? E começa a endividar. Então, às vezes, numa hora que ele está bem no tradicional, ele começa, muitas vezes, a entrar pelos canos, quando ele começa a entrar no digital, porque ele não teve um bom planejamento. Perfeito. E é isso que a gente acaba vendo que realmente acontece com muitos profissionais, né, que desiste e acaba desiludido, inclusive, né, até com a profissão, porque hoje em dia o mercado na odontologia está muito concorrido, né? Mas é que nem você falou, eu assisti parte da sua palestra, né? Você tem que ser bom em várias especialidades, inclusive para você ter pouco concorrente,
não sei se foi a sua palestra, acho que foi com a anterior, uma palestra foi anterior. Exatamente. Para você ser bom, ter pouco concorrente, precisa você estudar, né? E no caso aqui da odontologia digital, logicamente, ele tem que estudar os aparelhos primeiro para depois ele vir a comprar para ele obter sucesso, não é isso? Sim. Então é necessário que o profissional pense com racionalidade, né? Não com a emoção como você está falando, não é isso? E aí, é importante que o colega entenda isso, né? E a gente está falando com uma classe que muitas vezes vive mais na empolgação do que a sua realidade, a realidade que ele vive. Então realmente tem que pensar com a razão. Exatamente como o Kendi iniciou a sua carreira no digital, né, Kendi? É isso? Roberto, foi bem assim. E eu acho que a coisa mais importante no digital, porque a gente fala de analógico e digital. Sim. Na verdade, não existe um ambiente totalmente digital. O digital é uma ferramenta. A finalização, ela sempre vai ser algo analógico de um acabamento. Mas a partir do momento que a gente entra nesse mundo, a gente tem que pensar, o mindset precisa mudar. Você entender que os procedimentos são diferentes. Às vezes eu pergunto, muitos clientes do meu laboratório perguntam para mim, vale a pena comprar um scanner intraoral? Porque o que acontece hoje, eu tenho um scanner de laboratório, então ele moda, eu faço o modelo e escaneio o modelo dele. Mas eles querem entrar no digital. Então eles falam assim, poxa, vale a pena comprar scanner? Eu falo assim, vale. Desde que você mude o teu pensamento. Isso é importante. Porque para que comprar um scanner? Porque você quer acelerar um processo. Porque você quer ter menos erros. Isso é perfeito? Isso é perfeito. Então, a ação, o planejamento diário do consultório, ele não pode ser como ele é no analógico. Você não pode comprar um scanner para você escanear o teu paciente, dispensar ele e mandar depois o arquivo para o laboratório. Precisa ter uma comunicação com o teu técnico, com o laboratório que te serve. Para quê? Para que você faça o escaneamento, o paciente não sai da cadeira, você manda esse arquivo para o teu técnico e ele ajuda a analisar preparo, espaço, porque ele pode simular, que a gente faz. Simula uma coroa sobre aquele preparo. Então eu consigo dizer para vocês se tem espaço, se não tem espaço, se o limite está bom. Você não dispensou, teu paciente está lá, isso deu quanto? 2 minutos e meio, 3 minutos? Isso é pensar digital, isso é ser digital. Porque comprar uma ferramenta para que você não haja de acordo, eu não sei até onde vale a pena. Exatamente. E aí, Henrique, e a comunicação do profissional com o paciente frente à odontologia digital? Né? Porque ela é muito diferente da tradicional. E é importante que o profissional tenha conhecimento, logicamente, do equipamento, daquilo que ele vai realizar, o planejamento da parte odontológica no paciente e como seria uma boa comunicação desse profissional com o paciente, com relação à odontologia digital. Exato. A odontologia digital, ela facilita demais a comunicação, não só entre o cirurgião dentista e o paciente, mas entre o cirurgião dentista e o protético também. Sim. Então o Kendi, ele faz parte da Associação dos Protéticos, né, no Brasil, e a gente sempre conversa muito sobre isso. Por quê? Qual que é um dos grandes problemas que nós temos para trazer todo esse conhecimento do digital e acertar no procedimento final, né, que é trazer um sorriso bonito, né, e correto para o paciente? Onde acontece a falta de comunicação aí? É porque o cirurgião dentista, ele aprende o digital de uma forma, né, e o protético aprende de outra forma. A hora que eles vão se comunicar para fazer o trabalho em conjunto, que na verdade deveria estar em sintonia e não está, né, normalmente o cirurgião dentista e o protético colocam culpa que o digital não funciona. Tá? Então, é a mesma coisa com o paciente. Tá? Essa comunicação, ele tem que estar muito bem alinhada. Tá? Por isso que o cirurgião dentista, ele precisa saber muito bem do tradicional. Tá? Então tem muito cirurgião dentista que fala assim, não, eu já vou direto para o digital. Não dá. Ele tem que saber fazer um bom preparo, ele tem que saber fazer um bom molde, para ele entender, né, o que ele precisa enxergar no digital. Tá? Se ele não sabe enxergar no digital, ele não consegue também se comunicar direito com as ferramentas digitais com o paciente. Tá? Então ele não consegue passar,
para o paciente. O paciente ele não entende exatamente o que você quer fazer nele, tá? E na dúvida, ele não vai fazer. Tá? Por isso que ele precisa entender do tradicional. Tá? Ele precisa ser um bom cirurgião dentista tradicional. Porque o digital ele é só uma ferramenta. Certo. Exato. Então tem muita gente que acha, não, eu já vou direto para o digital porque eu não preciso aprender a fazer isso. Precisa aprender, porque é só uma ferramenta. Tá? Porque o cirurgião dentista não é uma ferramenta. O cirurgião dentista é isso aqui, ó. Né? Certo, perfeito. Bom, e você explicou muito bem a relação da comunicação entre o profissional e o protético, né? Essa relação, né? Do teu conhecimento e tudo mais. Agora eu perguntaria para você, que é radiologista, né? E essa comunicação entre o profissional com o radiologista? Então, também da mesma forma, só que eu gostaria que você explicasse melhor, com mais clareza, para a questão da radiologia. Certo, então, por exemplo, uma dificuldade que nós temos muito na parte de radiologia não é nem de fazer o cirurgião dentista entender que o digital ele é muito melhor do que o analógico, né? Ou o tradicional, tá? Mas é exatamente aquele mindset que eu falei, né? Para ele sair dessa zona de conforto e parar de olhar a radiografia na luz e passar a olhar no computador, tá? Eu levo 2 dias no máximo para entregar qualquer exame para você. Só que no digital, isso estou falando impresso, tá? Mas no digital eu te entrego na hora. O paciente ele vem, faz a tomografia e a tomografia chega antes do teu paciente sair da minha clínica, tá? Então ele tem tempo para poder fazer um bom estudo e poder fazer uma didática correta dentro do fluxo digital para poder apresentar para o seu paciente. Então, um dos maiores aliados que o cirurgião dentista ele pode ter, tá? Para conseguir conquistar o paciente e ter uma didática e explicar o que vai ser feito é a radiologia. Então precisa ter essa comunicação e o cirurgião dentista ele precisa tratar o radiologista ou a clínica de diagnóstico e radiologia como um parceiro. Né? Certo, perfeito, é isso mesmo. É isso, olha só, você é o presidente da Associação Brasileira de... Sociedade Brasileira de Odontologia Digital, a SBO Digital. Sim. Tem alguma comunicação com o Conselho de São Paulo? Ou não? Assim, no caso, vamos imaginar assim, vamos formar uma comissão de odontologia digital, né, no Conselho Regional de Odontologia ou até no Conselho Federal. Já passou essa ideia na sua cabeça? Já ou não? Sim, uma ideia bacana que nós conversamos, inclusive, foi no outro CIOSP, no CIOSP do ano passado, junto com o Cláudio, junto com o Juliano e tudo mais, foi exatamente da gente procurar puxar as tecnologias do digital para fazer filantropia. Tá? Então, fazer a benemerência. Tá? Então, eu lembro muito bem a conversa do CFO, que foi muito bacana da importância que eles estão dando para a odontologia fazer mais benemerência. Tá? Então, eles convidaram a gente para fazer uma reunião, fizemos uma reunião com a diretoria, justamente com essa pauta. Então, nós estamos procurando formatar algum projeto social que inclua o fluxo digital. Tá? E aí vão entrar, lógico, com certeza lá a PDESP vai estar junto com a gente, né? Junto com a SBO Digital, e o CFO está sempre nos dando apoio. Tá? Então, para quem não sabe, né? Eu já fiz várias reuniões com o pessoal do CFO, com o Cláudio Miak e tudo mais, e eu vejo essa preocupação muito forte, tá? Então vocês estão de parabéns. Poxa vida, interessante, muito interessante, até porque os conselhos de classe, né? Conselho Federal de Odontologia, Medicina e outros conselhos a mais, eles foram criados exatamente para defender a sociedade. E nada melhor do que os conselhos também entrar nessa seara da filantropia, né? Então eu te parabenizo por essa atitude, né, esse pensamento de poder fazer realmente essa benfeitoria para a sociedade, não é isso? E através da odontologia digital, certamente vai contribuir muito para que haja um sucesso. Roberto, eu queria deixar muito claro, tá, que essa ideia
sempre partiu do professor Paulo Cano. Foi quem fundou a Sociedade Brasileira de Odontologia Digital, tá? Porque antes de eu ser presidente, eu perguntei, qual é o seu sonho, Paulo? Tá? Aí o Paulo Cano falou assim para mim, não, Henrique, a partir de agora é do seu jeito. Não, não é do meu jeito. Você fundou a Sociedade Brasileira de Odontologia Digital sonhando com alguma coisa. Se eu não compartilhar desse sonho, eu não quero ser presidente dessa sociedade. E a primeira coisa que ele falou, nós precisamos devolver para a sociedade tudo aquilo que a gente aprende, né? Toda aquela bênção que a gente recebeu, nós precisamos devolver para a sociedade. Então, um dos principais motivos da sociedade não é trazer benefícios para os dentistas que querem entrar, né? Não é um clube de benefícios, tá? Mas nós precisamos nos unir, por isso que é uma sociedade, para trazer mais conhecimento para outros profissionais que têm a dificuldade e gerar a benemerência para a comunidade. Então a ideia foi do professor Paulo Cano. Então, parabenizo o professor Paulo Cano, né, que deixou inclusive você à vontade na sociedade, foi muito ético, com certeza, para que você tocasse a sociedade da melhor forma possível, do seu jeito, não é isso? Isso é muito interessante. E aí, Ken, né, a associação que você preside, né? Não, eu não presido, eu faço parte da diretoria. Ah, faz parte da diretoria. Tem algum de projeto direcionado a essas questões também ou não? Na verdade, a PDESP-BR, ela sempre teve nos nossos eventos, vamos dizer assim, entre aspas, adotar uma entidade, uma creche, um asilo. A gente sempre buscou esse tipo de trabalho, porque eu acho que é muito importante. Eu concordo com o que o Dr. Henrique está falando. Né? Isso é muito importante. Devolver algo, né? É uma bênção, uma sorte, não sei. Mas nós estamos aqui com uma função que não é só exercer a nossa função, o nosso trabalho. Né? É de ajudar. Né? A gente tem que ter o coração aberto. E aí, as pessoas podem acreditar, mas o universo conspira. Sim. Né? Através da liderança do Dr. Henrique Nakama, à frente da Sociedade Brasileira de Odontologia Digital, veio e nos procurou, super generoso, e estamos esperando o convite para entrar de cabeça nesse projeto aí. Né, eu já tinha ouvido falar, e assim, eu acho sensacional esse tipo de trabalho. Não só eu, mas a própria associação, a própria PDESP-BR está né, sempre buscando colaborar também e retribuir com a sociedade. Doutor Henrique, fala mais, a gente tem um tempo ainda, né? Fala mais ainda sobre a odontologia digital. Aqueles profissionais antigos, mas tem mais vida na odontologia, como é que eles enxergam a odontologia digital? Também era uma coisa que eu havia comentado, né? Você precisa realmente ter esse autoconhecimento. Então isso é extremamente importante. Até para tomar uma decisão racional ou emocional, a pessoa tem que ter autoconhecimento. Senão ela acredita que seja uma decisão racional, aí ela faz. Mas na verdade foi uma decisão emocional. Tá? E aí ela erra. Tá? Então é mais ou menos um pouco disso daí que acontece. Então quando as pessoas com mais idade, eles vêm conversar com a gente, tá, mas eu não tô afim do digital. Perfeito, tá tudo certo. Né? Não entre no digital. Eu tô para me aposentar daqui a pouco. Eu preciso entrar no digital? Não. Né? Não precisa entrar no digital. Tá? Então você pode, simplesmente vai tocando a sua vidinha do jeito que você está tocando, mas lembrando, né, que você é livre para fazer as suas escolhas. Exato. Né? Perfeito. Mas é prisioneiro das consequências. Exato. Tá? Então, não vai entrar no digital? Perfeito, mas então já vai entendendo que a sua vida profissional como cirurgião dentista vai começar a cair. Né? Então, e aí, o que você está fazendo? Está investindo em alguma outra coisa para poder se manter? Ou não? Entendeu? Entendi. Não, mas eu quero aprender digital. Também está tudo perfeito. Né? Se você entende, tem autoconhecimento de que você quer encarar, mesmo com essa idade mais avançada, né? Vai querer encarar o digital junto com a molecada que já nasceu digital, também está tudo certo.
mas ele precisa ter autoconhecimento para estar E essa molecada, essa geração nova aí que está entrando no mercado e tudo mais, logicamente, eles têm como objetivo, logicamente, acompanhar a tecnologia, acompanhar os equipamentos e tudo mais. E aí, você tem dado estatístico, mais ou menos, de percentual, né, dentro da sociedade lá, desses profissionais mais novos, né, que entram na odontologia digital? Não tem. Não tem. Não tem essa estatística. Né? Tá, perfeito. Agora, uma coisa que eu entendo assim, que às vezes nós, com mais idade, temos, de repente, um certo medinho, né? Isso. Da turminha nova que está Sim. chegando. Pô, eles são digitais. Pessoal, uma coisa que tem que ficar muito claro para todos, tá? Nós precisamos unir o conhecimento, tá, da nossa idade, a nossa experiência, tá, com a vontade, o sangue nos olhos que a gente fala do pessoal mais novo. Tá? Não tem como ele se desenvolver sozinho e achando que nós mais velhos já somos ultrapassados. Tá? Então ele vê a rede social, tudo muito bonito e acha que é tudo muito rápido. E aí ele se frustra quando a gente chega com a nossa idade e fala assim, olha, isso aqui vai levar 10 anos. Aí ele fala, não, eu não quero levar 10 anos, mas vai levar, você querendo ou não. Então nós precisamos unir o velho com o novo. Né? A experiência, né, com a energia. Tá? Isso precisa ficar claro para a juventude hoje. Tá? Persistência, eles não têm persistência. Se frustram extremamente fácil. Exatamente. Né? Diferente da nossa geração, da minha geração, por exemplo, né? A gente, eu fiz faculdade ainda na década de 80, 1980, do século passado, entendeu? Então, logicamente, nunca, naquela época, não se havia falar sobre a odontologia digital, né? A gente trabalhava no tradicional, né? E eu me lembro que na faculdade a gente tinha uma mão de obra muito interessante, muito importante, né, de atender os pacientes, porque naquela época nem tinha ainda surgido a bioética, né? Então a gente tinha uma liberdade muito grande de atender os pacientes ali no tradicional, perfeito? E eu lá naquela época eu nunca imaginava que a odontologia ela ia evoluir muito rapidamente na tecnologia e na digital, né? E logicamente para quem tem a boa vontade, para quem tem o espírito jovem, inclusive, né? Ele pode entrar nesse mundo digital, não é isso? Pode entrar no mundo digital. Mas ele tem que estar claro que vai levar um tempo. Isso, logicamente. Até porque ele tem, muitas vezes, tem pouco neurônio ainda sobrando para ele poder aprender, não é isso? Mas interessante, muito interessante. Keno, fala mais alguma coisa assim relacionada à parte de prótese, né, na odontologia digital. Porque eu sei que tem muitos colegas que gostariam de entender como é que é essa relação, como é que funciona a parte digital. Principalmente aqueles profissionais não tão antigos, que no meu caso, né, mas que não é tão novo também, né? Como é que essa relação? Se diz em relação aos técnicos que estão mais tempo militando e os novos que já estão. A realidade, eu acho que ela é igual ao que é para o clínico. Nós temos os meninos novos que vêm aí das escolas, aí, o Senac, enfim, de outras escolas de formação, e que eles chegam no laboratório e se não tiver o digital, eles acham um absurdo. Porque dentro da grade curricular do curso de formação para técnico já existe o digital. Já existe? Já existe o digital. Olha só. Ele não é tão aprofundado, sim. né? Mas ele sabe o que é um scanner, ele sabe o que são os equipamentos. Na grade curricular dele já tem a disciplina. Tem a disciplina. Ele chega a trabalhar com o digital. Então, quando ele chega para o mercado, e isso aqui acontece que é muito impactante. Certo. Porque quando você aprende isso na sua formação ou na sua graduação, você espera encontrar isso no mercado, porque é para isso que você está se especializando. Exato. E não chega. E aí é aquela história, né, Roberto? Os mais antigos já falam, isso aqui não vai dar certo, isso aqui não vai demorar. Eu estou há 30 anos trabalhando e está sempre assim e agora não vai mudar. Sim. Mas é aquilo que o doutor Henrique está falando, é o medo. Ou a coragem falta, né? Sim. Ou é essa história mesmo, de que assume o que você quer e assume as consequências que você escolheu. Exato, perfeito. Puxa vida. Sabe, Roberto, é uma coisa que eu queria que as pessoas que estão nos ouvindo
Aprender. Se conseguirem pescar isso que eu vou falar agora, aprender isso que eu vou falar agora, para mim já valeu. Tá? Busquem mentores. Tá? Busquem pessoas que saibam mais que você. Busquem pessoas que você admira e gruda nele. Começa a aprender com ele. Isso vale 10 pós-graduação. Porque o cara tem vivência, tem a prática e outra, tem o resultado, que é o sucesso que ele tem. Porque ninguém vai admirar alguém que está mediano para baixo. Normalmente a gente admira quem já tem sucesso e fala, poxa, eu quero chegar igual esse cara. Gruda nesse cara, sabe? Aprenda com ele. Por mais que a escola dê um suporte, por mais que na escola tem aquela grade curricular direcionada a essa questão aqui, mas é realmente um bom profissional que você vai espelhar nele, que tem um conhecimento da técnica de tudo, né? É super importante. Pode falar mais. Na prática, a teoria é outra. Foi isso que eu aprendi. Certo. Foi isso que eu aprendi. Na prática, a teoria é outra. Então você pega alguém que já teve a teoria, colocou em prática e chegou no sucesso. Então ele passou por todos os estágios. Tem que grudar num cara desse. Lógico, e aprender com ele. Uma coisa que eu também vejo muito assim, que os jovens falam assim, ele é velho, ele não sabe de nada, né? Mas às vezes não é isso. É porque a pessoa mais velha, ela já passou por tanta coisa que às vezes ele não quer ficar muito explicando para você e que o jovem não entende o que você está falando, né? Então, toda vez que eu falo com meus mentores, eu fico pensando, peraí, o que ele quis dizer com isso? Eu não entendi. O que ele quis dizer com isso? E se eu não conseguir me ligar no que ele quis dizer, eu chego e falo para os meus mentores. Sabe aquela vez que você conversou comigo? Eu não entendi. Me explica melhor aonde você quer chegar com aquilo. Então é assim que a gente vai chegando no sucesso, tá? Então procurem bons mentores, pessoas que vocês admiram, não só profissionalmente, tá? Eticamente. Isso, tá? Perfeito. A questão ética princípios, seus valores, né? Isso é de extrema importância. E logicamente, o conselho, como é um órgão que fiscaliza a profissão, que supervisiona a ética do exercício profissional, né? Ele, logicamente, ele está atento a essas questões do relacionamento entre os profissionais, né? A gente sabe que os princípios e valores, o meu princípio de valor, talvez seja diferente do seu e do Kenji, não é isso? Mas o objetivo principal nosso é realmente a boa relação com os profissionais, não é isso? O que eu quero para mim de bem, eu quero para o outro profissional também, não é isso? Até porque a ética tem parte do pressuposto que de não fazer o outro aquilo que você não gostaria que fizesse para você, não é isso? Então, nessa relação, por mais que o profissional antigão lá, que não tem o conhecimento da digital, e aquele novo que está chegando no mercado, que tem o conhecimento, mas o relacionamento deles tem que ser respeitoso, ético, né? Exatamente porque a gente convive na sociedade, né? Em que a gente precisa dar o exemplo, não é isso? E a odontologia, graças a Deus, nós temos cerca de 400 mil profissionais, cirurgiões dentistas, né? Eu não tenho a estatística de quantos protéticos existem, mas a grande maioria desses profissionais, graças a Deus, são profissionais que realmente são éticos, né? Que prima pela sua boa conduta, pelo seu bom relacionamento com o paciente, com o profissional. Isso é de extrema importância. E a odontologia, por mais que a gente tem muitos profissionais entrando no mercado, mas ela prima por isso, né? Só um conselho, que é um órgão que supervisiona a ética, né? Que defende a sociedade quando aquele profissional que realmente ele infringiu a ética, e é que a gente pune esse profissional, e que tem que punir mesmo, né? Tem que punir, logicamente, tem a fase de orientação e tudo mais. Né? Isso, a educação, mas se realmente ele continua naquele erro, certamente ele vai ser punido. Mas, cara, graças a Deus, né, Roberto? Ainda eu acredito que os bons são a maioria, né? Com certeza absoluta. Não tenho dúvida nenhuma. Como eu falei para vocês, no início eu fui presidente do Conselho Regional do Estado do Pará, né? A gente teve um convívio muito interessante, muito importante com cerca, na minha época, era de 6 mil profissionais, diferente de São Paulo, que aqui é outro mundo, é outra realidade, né? Mas o bom relacionamento com os profissionais é de extrema importância, né? Para a gente adquirir a confiança, o respeito, né?
Porque eu sempre falo, o respeito ele começa, né? A ética ela começa pelo respeito que você tem entre você e o paciente, o profissional com o outro profissional e o respeito com aquele órgão pelo qual que tem a responsabilidade de supervisionar a sua ética. Sim, né? claro. E, logicamente, em todas as especialidades da odontologia, lógico, a gente tem os problemas, né, específicos de cada um, mas a odontologia digital ainda não teve nenhum tipo de problema desse relacionamento, até porque é uma outra situação, né? Mas vocês convivem com profissionais, né? Com o senhor dentista, você como professor, como dono de empresa e tudo mais, bem sucedido, logicamente essa boa relação tem que existir, né? É uma coisa que eu aprendi muito com meus mentores, que são todas pessoas muito sucedidas, bem-sucedidas. Eles falam muito para mim assim: Henrique, cuida muito bem da sua rede de relacionamento, da sua rede de contato, do seu network. Perfeito. Tá? Isso daí é uma das coisas mais importantes que nós temos. Só que para você ter uma boa rede de relacionamento, um bom network, você tem que ser ético. Lógico. Tá? Você tem que ser ético, você tem que ter bons princípios. Exato, perfeito. Tudo parte por isso, né? Perfeito. Bom, a gente está chegando ao final da nossa conversa. Eu acho que foi muito interessante, foi muito importante, né? Ter a presença de vocês dois aqui. O Conselho Federal de Odontologia, ele realmente agradece muito a presença de vocês. Em nome do Conselho, eu parabenizo. Eu fui entregar o seu certificado ali, Henrique, e você lembra que eu falei, né? Pô, se não houve nenhuma pergunta, é porque todos entenderam e que realmente não ensejou nenhum tipo de dúvida, né? Que olha só que interessante. Eu parabenizo você pela sua palestra, né? O Kenji por estar participando desse podcast aqui, que contribuiu muito, viu, Kenji? E com todo respeito que eu tenho por todos os profissionais, eu tinha uma boa relação lá no meu estado com os protéticos, né? E essa boa relação é que constrói uma odontologia cada vez mais forte, não é isso? Então eu gostaria de as considerações finais, e primeiro com o Henrique, depois eu passo para o Kenji. As minhas considerações finais são exatamente isso, tá? Cuidem bem da sua rede de relacionamento, tá? Cuide bem do seu network, porque tudo acontece através de algum contato. Foi alguém que me apresentou para o Kenji, que o Kenji que me apresentou para outra pessoa, que virou meu amigo, de repente virou meu sócio. Tá? Foi alguém que me apresentou para alguém do CFO, que depois que conheceu mais alguém, que me convidou para estar aqui. Tá? Então, sempre as relações humanas são extremamente importantes. E para você andar com os bons, eu estou falando uns bons não só financeiramente, eu estou falando eticamente, né? Você precisa ser ético, ter bons princípios. Tá? Então, acho que isso é o mais importante, a mensagem que eu gostaria de passar aqui. Seja um profissional ético, tá? Que aí você vai conseguir chegar no sucesso que você quer. Com certeza. Kenji, por favor, suas considerações finais, Kenji. Vamos lá. Primeiro de tudo, mais uma vez agradecer ao Conselho Federal de Odontologia pelo convite, é um prazer estar aqui, né? Agradecer ao meu amigo Dr. Henrique Nakama, justamente isso que ele falou é uma verdade. O network é muito importante. Eu acredito que até hoje, que é o segundo dia de CIOSP, talvez eu seja o primeiro técnico a falar aqui nesse podcast, não é? Então eu agradeço demais, isso é muito importante para todos nós. Entendendo que a gente faz parte apesar de sermos técnicos, a gente faz parte de um guarda-chuva grande que é a odontologia. Exatamente. Né? E ela é a mãe do que cuida de todos nós. Né? Perfeito. E trata tudo com carinho, né? Eu acho que carinho e respeito é importante. E respeito é tratar o mundo do outro com carinho. Com certeza, né? absoluta. Então vamos respeitar todos nós. Eu acho que os conselhos estão aqui para isso, né? Para que possa regular esse tipo de conduta de cada um de nós, né, Henrique, né, Roberto, e é isso daí. Então, eu agradeço demais a oportunidade de falar. Muito obrigado. Eu fiquei muito feliz, particularmente, porque fui convocado até de última hora, né, para falar desse tema tão importante e que, principalmente os mais jovens, têm necessidade de conhecer, né? Então, e aí eu me coloco, o Conselho Federal coloca à disposição de vocês dois, né? E espero que nos encontramos em outras oportunidades, é isso? Para que a gente constrói realmente essa odontologia cada vez mais pujante no nosso país. Muito obrigado mesmo. De coração. Muito obrigado também, Roberto. Muito obrigado, Roberto. Valeu.